Nesta noite, Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, para oferecer. Mas aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor, a tua palavra, a tua verdade, eu quero liberar nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a minha boca, Senhor, como canal na tua presença, como canal de bênção nesta noite. Que nada venha impedir o teu agir e aquilo que o Senhor tem para liberar nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Toca sobre a minha vida, Senhor. Toca sobre o meu corpo, Senhor. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a minha vida, sobre a minha saúde agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo ataque maligno, todo ataque das trevas, caia por terra em nome de Jesus. Bata em retirada deste lugar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 Glória a Deus. Nesta noite, eu quero falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, que se chama fonte inesgotável. Fonte inesgotável. O Pai que deu a terra também pode dar a fonte. O pastor Leandro, no domingo, ele ministrou sobre Caleb e Josué. E nesta noite eu quero falar exatamente sobre a vida de Caleb. Na verdade, não é nem sobre Caleb, é sobre a filha dele. Nesta noite eu vim beber desta água. Eu vim beber desta água, da água que jorra do Senhor. Dessa água, dessa fonte inesgotável que é Jesus. Nesta noite eu vim beber desta água, que é inesgotável. Aleluias, tem água nesta noite para desertos de pessoas neste lugar. É noite dele encharcar a vida de pessoas aqui nesta noite. É noite dele encharcar os lugares secos. E essa palavra está em Josué 15, do 16 ao 19. E diz assim: E disse Caleb: Quem ferir a Queriate-Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha, a caça, por mulher. Tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha, a caça, por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. É tão interessante que quando nós falamos sobre água, nós precisamos entender o valor da água, o valor de um poço seco. Entender o fato de como é precioso
ter água em casa. Como é precioso você poder lavar a sua louça. Como é precioso você poder tomar um banho. Como é precioso você poder beber água. E muitas vezes não está de acordo com aquilo que nós pagamos a nossa conta. E muitas vezes nós vemos as pessoas passando por problemas, por dificuldade, por falta de água. E todo ano é a mesma coisa. Nós ouvimos falar que vai faltar água, que nós precisamos economizar. Porque vai faltar água, e realmente tem lugares que faltam água. Tem lugares que pessoas não têm como lavar uma louça, não tem como fazer nada, porque falta água. Talvez essa não seja a sua dificuldade hoje. Talvez na sua casa tenha água para você beber. Tem água para você tomar um banho. Tem água para você lavar a sua louça, para você limpar a sua casa. E falar sobre fonte inesgotável é falar de uma fonte que jorra fresca. É falar de algo que jorra fresco de maneira diária. De uma maneira que não nos deixa sem uma reserva. Mas ela jorra água fresca. E falar sobre fontes inesgotável é falar de uma presença que está conosco, que anda conosco e que se revela a cada dia sobre as nossas vidas. E a Bíblia, ela vai começar falando sobre água. Se você abrir no começo, a Bíblia vai falar sobre água. Deus cria todas as coisas, e a terra, diz a palavra do Senhor que a terra era sem forma e vazia, mas diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E se você fechar a sua Bíblia e você for lá para o final, para Apocalipse 22, o versículo 1, vai dizer, e você vai ver que o trono de Deus, ele corre águas. Lá em Apocalipse, termina dizendo que o trono de Deus corre água, que do trono de Deus corre água, que do trono de Deus corre água fresca para a minha vida e para a tua vida, que do trono de Deus, você está entendendo a importância da água na minha vida e na tua vida? Aleluias. E a Bíblia, ela começa com água e ela termina com água. Deus tem algo, Ele tem um mistério em relação a liberar algo sobre a nossa vida através da água. Deus, Ele tem um mistério com a água. Deus tem um mistério em liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sobre a água. Oh, Deus. E eu fiquei pensando aqui, como Deus trabalha. Como Deus trabalha. Porque a maioria das pessoas que estiveram próximo às águas na Bíblia sempre tiveram as suas vidas mudadas. Todas as pessoas na Bíblia que estiveram junto de uma fonte de água tiveram as suas fontes transformadas, as suas vidas transformadas. Sempre receberam a sua vitória. Sempre receberam uma direção. E Deus falava muito ao meu coração sobre isso na Bíblia.
Por que existiram tantos poços famosos? Por que pessoas brigavam por poços, por água? Por que antigamente lugares, que para cair água era uma vez por ano? As pessoas disputavam isso. As pessoas brigavam ali. Com os poços, as pessoas brigavam com Isaac por causa dos poços dele. A própria Rebeca era uma que ela recebeu uma resposta de Deus. Ela estava perto da onde? Perto das fontes. Quando Rebeca recebe uma resposta do Senhor, ela estava perto das fontes, perto da fonte das águas, e ali ela recebe uma resposta do Deus Altíssimo. E quando Deus vai separar um exército de Gideão, Ele vai provar o povo com o teste do quê? Das águas. Aquele que trazia a água. E assim o Senhor foi separando. Deus, Ele trabalha com as águas. E o Espírito Santo ardia no meu coração. Fonte é lugar de posicionamento. O pastor Leandro falou sobre isso aqui domingo. Sobre posicionamento. E fonte é lugar de posicionamento. Fonte é lugar de resposta. Fonte é lugar Hoje a gente chega sedento, e o Senhor derrama aquilo que a gente precisa para saciar a nossa sede. Nós chegamos aqui sedentos, e o Senhor derrama da água dele sobre as nossas vidas. E o Senhor sacia a nossa sede. E eu sei que um dia você já chegou na igreja com sede. Na sua caminhada, você já chegou sedenta pela água. Você já chegou sedenta pela presença do Senhor. E talvez hoje você se perdeu. Talvez hoje essa presença se perdeu da tua vida. Ela se foi. Mas não é que ela se foi. É porque você deixou de buscar na fonte. É porque você deixou de estar perto da fonte. É porque você deixou a fonte de lado. Talvez a sua vida esteja um pouco como a de Agar, que estava perdida junto a uma fonte no deserto. Ela estava perdida, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que Deus ia fazer na vida dela. Só que o Espírito Santo entrega uma palavra nessa noite para a minha vida e para a tua vida. E ele falava ao meu coração sobre a história de uma menina chamada Acassa, que era filha de Caleb, o grande homem de Deus que entra com Josué na terra da promessa. E é tão interessante essa história, porque parece uma mulher que passa desapercebido sobre os nossos olhos, porque nós não olhamos para a vida dela, nós olhamos para a vida de Caleb, pela bênção que Caleb recebeu, pela promessa de Caleb, pela promessa de Josué. Porque quando a terra é dividida, quando a terra da promessa é entregue na mão de Caleb, ele começa a repartir presentes para a sua família. Ele começa a entregar para a sua família.
E ele começa a entregar porções de terra para a sua família. Daquilo que ele recebeu, porção extra de terra, daquilo que ele recebeu, da promessa que ele recebeu. E ele diz: eu vou te dar a maior cidade existente até aqui. E o nome da cidade era Queriate Sefer. Só que nada na nossa vida vem de mão beijada. Nada. Tudo se paga um preço. Nada vem de mão beijada. Nada. E às vezes existem coisas que vai precisar que eu e você insista em ir a um pouco mais. Porque na busca da fonte é buscar o lugar que dá acesso à origem. Nós precisamos insistir em buscar da fonte. Nós não podemos desistir daquilo que o Senhor nos prometeu. Nós não podemos desistir na primeira dificuldade que nós enfrentamos. Nós não podemos parar na primeira dificuldade que nós encontramos pela frente. E essa palavra, ela nos fala sobre isso. Que nós devemos buscar o lugar de origem, o lugar de acesso. E esse lugar de acesso é a fonte de água vivas. É a fonte que jorra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluias. Aleluias. E a palavra diz que quando Caleb, quando ele faz essa promessa à sua filha, ele lança um desafio. Quando ele lança essa palavra sobre ela, essa promessa, ele lança um desafio e diz para ela assim: e para a cidade, o homem que conquistar a cidade de Queriate Sefer ganhará essa porção de terra e ainda ganhará quem? A minha filha por esposa. O homem de Deus se levanta, chamado Otoniel, e ele vai guerrear por aquela cidade, e ele vai derrotar os gigantes que estão ali, e então ele vai receber um belo prêmio. Além disso, ele ainda vai receber a filha do chefe, para ser a sua esposa, para ser a esposa dele, a esposa de Otoniel. Até aí, tá tudo bem. Até aqui tá tudo bem. Quem é que não gosta de receber presentes? Quem é que não fica feliz quando recebe um presente? E Caleb presenteia Otoniel. Quem aqui nunca se emocionou com algo que recebeu, com um presente que você recebeu inesperado? Isso era para mim. A Jaqueline, acho que foi o ano passado. Ano passado foi. Ela nunca tinha recebido uma festa. Ou foi esse ano? Esse ano. Ela nunca havia recebido uma festa da família. Nunca ninguém tinha se importado com isso. E de repente, ela recebe um convite da família dizendo que programaram uma festa para ela. Aquilo foi inesperado porque ela não esperava essa festa. Ela não esperava que isso fosse acontecer. Poderia vir de qualquer outro lugar, mas da família dela não. Porque nunca fizeram. E quando ela recebe aquele presente, ela ficou o quê? Emocionada. Feliz com o presente que ela recebeu. Porque era um presente inesperado. Ela não esperava por aquilo. E o Senhor a presenteou. Talvez para alguns aqui isso seja uma coisa tão boba. Uma festa, a família deu. Mas para ela teve um significado muito importante, porque ela foi lembrada. Porque ela foi lembrada, ela foi presenteada pela sua família. E eu quero dizer, quem foi que fez isso? O próprio Deus, porque Ele conhece o coração. Ele sabe daquilo que ela necessita, daquilo que você necessita. Mas eu nunca ouvi ela reclamar ou ela falar sobre isso.
Deus, Ele conhece o coração. Mas eu quero dizer algo para você. Imagine se você recebe um presente que estivesse incompleto. Um presente que, quem sabe, aos seus olhos precisasse de um complemento, de algo além. Peraí, mas Deus não faz tudo por completo? Sim. Mas imagine se você recebesse um presente incompleto. Você ia se acomodar e... Tá bom. Ok, pelo menos eu recebi. Foi incompleto, mas eu recebi. A minha dentista está ali, ó. Ó, faz tempo que eu não bebo água com limão, tá? Então hoje eu estou bebendo. Só hoje. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando a Cássia, que já está imersa nesse universo, ela vivia ela foi criada no deserto, ela foi criada no meio de homens de guerra, de homens valentes. Ela via espada pelo caminho, homem com espada pelo caminho. Então ela já vivia dentro disso. Ela já acordava vendo homens lançando espada. Ora, bachurianda labás. Só que na hora que ela vai viver o momento mais esperado da vida dela, na hora que ela vai viver o momento em que o pai dela entrega um presente para ela, o momento em que o pai entrega uma terra que não tem água. Esse foi o presente que a Cássia recebeu. Uma terra que não tinha água. Uma terra que era seca. Porque Negueb quer dizer deserto, sequidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor me fez chegar até aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor não me fez desistir. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por viver o teu milagre todos os dias. Obrigada, Senhor, por tirar a dor do meu corpo. Obrigada, Senhor, pelo presente de hoje. Oh, eu já tinha até esquecido da dor aqui. Passou. A barriga já diminuiu. Isso quer dizer que eu e você precisamos insistir. Que nós não podemos desistir no meio do caminho. Que a dor não pode nos parar. Porque nós vamos viver um milagre. Aleluias. E ela recebe esse presente. Uma terra que não tem água. E a Bíblia vai dizer que ele entrega a porção de terra a ela. E ela vai chamar essa porção de terra de Negueb, de deserto, de lugar, lugar, Negueb é lugar que não chovia. Negueb é lugar de deserto. Chovia apenas uma vez por ano, eu disse aqui para você. Não chovia como chove aqui em São Paulo, como chove aqui no Brasil. Mas lá só chovia uma vez por ano. Era deserto, era calor, era fadigante. E talvez você possa olhar e dizer assim, mas que presente é esse? Isso é presente de grego? Como que o pai dá uma terra que não tem água, uma terra que é seca, de presente para sua filha? Era como se o pai tivesse dando aquilo que estava sobrando, aquilo que sobrava. Talvez a mentalidade dela fosse de alguém que reclamasse. Mas nós não vemos ela reclamar na palavra do Senhor. Mas o Espírito do Senhor falava ao meu
Deus tem algo nessa noite para liberar sobre a minha vida e sobre a tua. Enquanto aquela menina, Arabashurianda Labás, recebe aquele presente, ela não vai reclamar da terra que ela recebeu, do presente que ela recebeu. Ela não vai reclamar daquilo com o pai, daquilo que o pai entregou para ela. Ela vai para casa com o presente. E ela chega em casa e começa a vistoriar o lugar. E a palavra diz que ela começa a olhar se tem fonte de um lado, se tem fonte do outro. Abashurianda Labás. E ela começa, Arabashurianda Labás, uma conversa com o seu esposo. Peraí. Olha, escuta aqui. Nós vamos lá. Porque o meu pai, nós vamos lá falar novamente com o meu pai. Por quê? Ele nos deu uma terra que não existe, que não tem fonte. Uma terra de Negueb, um deserto. E a própria palavra diz que ela o quê? E sucedeu que vindo ela a ele, ao seu esposo, ela persuadiu. Ela pediu permissão para ele. Eu vou. Deixa eu ir. Me libera para mim ir e falar com o meu pai. Sabe por quê? Quem tinha que chegar até o pai era ela, não ele. Quem tinha que falar com o pai era ela e não ele. E a primeira coisa é que a caça, ela não era uma mulher acomodada. Ela não se acomodou com aquele presente que ela recebeu. Ela não se acomodou com aquilo que ela recebeu. Mas ela queria mais. Ela queria mais. Ela queria mais. Xarabashurianda labashuricanta labás. Aleluias. Aleluias. E ela tinha recebido um presente do pai. Ela tinha recebido uma porção de terra, mas a terra não produzia. E eu quero dizer para você, talvez hoje você ache que a mão que dá, ela não poderia dar mais. E eu quero te dizer que a mão que te dá, ela tem muito mais para liberar sobre a sua vida. A mão que te abençoa, a mão que te dá, ela tem muito mais para liberar sobre a sua vida. E a Cássia sabia disso. Ela sabia que se ela fosse até o pai dela, ela teria mais sobre a vida dela. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. E o Senhor dizia para mim: na minha mão ainda tem presentes para serem distribuídos neste lugar. Nas minhas mãos ainda tem presentes para serem entregues neste lugar. O Deus que deu uma terra pode dar fonte. O Deus que fez algo na sua vida pode fazer além. O Deus que te entregou algo, Ele pode fazer algo além daquilo que você espera. Ele pode fazer o impossível sobre a sua história, sobre a sua vida. E nesta noite, o Senhor tem presentes para entregar. E não são presentes incompletos. São presentes completos. Labashurianda, labassurianda, labás. As mãos que entrega tem muito mais para te entregar nesta noite. Tem muito mais para liberar sobre a sua vida, sobre a sua história. Aleluia. E a Bíblia diz: ora, bashurianda, labás, que ela vai. E você sabia que tem gente que não recebe porque tem medo de receber um não. Mas a casa, ela vai até a presença do Pai.
ela vai até o pai dela, porque ela não tinha medo de receber um não. E muitas vezes você não recebe porque você tem medo de receber um não de Deus, um não das pessoas. Então você se acomoda e não vai por medo, por covardia. O apóstolo sempre dizia algo: o sim, o não você já tem, mas vai em busca do sim. Oh, xarabassurianda, alabás. Ela já tinha uma terra seca, ela já tinha ganhado um presente, mas ela foi em busca, porque ela sabia que o pai poderia dar muito mais para ela. E ela não teve medo. Sabe o que Deus quer nesses últimos dias? Um povo mais insistente, um povo que insista mais na sua vida, um povo que não desista por nada, um povo que insista, que não se contenta com um pouco. E quando eu estou dizendo sobre isso, é sobre a presença de Deus. Eu e você não podemos nos contentar com pouco, porque nós sabemos que da mão do nosso Pai tem mais. Que da mão do nosso Pai tem mais. Tem água para jorrar sobre as nossas vidas. Tem água para encharcar a nossa história, a nossa vida. Arabaxurianda, alabaxuricanta, alabaxou. Aleluias. E eu imagino se acaso fizesse o seguinte: se ela tivesse um pensamento assim: meu pai já fez muito por mim. Quantas vezes nós falamos: não vou incomodar Deus, Deus já fez tanta coisa por mim. Meu pai já me deu terras, meu pai já fez isso por mim. Por que eu vou buscar mais coisas? Por que eu vou pedir mais coisas? Por que eu vou incomodá-lo? Arabaxurianda, alabassurianda, alabaxou. Orabassuri, alabás. Agora você imagina se essa mulher aqui, ela chegasse para o seu marido, isso é tão poderoso, e dissesse para ele: a culpa é sua, de nós não recebemos mais terra. A culpa é sua porque nós estamos no deserto. A culpa é sua porque nós não recebemos. A culpa é sua que não fez direito. Quando eu falo que a mulher é encardida, ela é encardida. Agora você imagine se ela agisse dessa forma com o seu marido. Nós não conquistamos a terra porque a culpa é sua. Nós não conquistamos porque você não fez direito. Nós estamos nessa terra porque a culpa é sua. E quantas vezes as mulheres abrem a boca para dizer isso? Nós estamos nessa situação por culpa sua. Porque você. Porque isso. Porque você. E as mulheres se esquecem que são uma só carne. Se um errar, o outro também erra. Se um acertar, o outro também acerta. Talvez a mulher, ela pode estar 99, certa, errada. Obrigada. Mas esse 1% aí, ela tem que reconhecer que ela também errou. Mas o que nós fazemos? É mais fácil eu jogar a culpa no outro. Eu estou vivendo isso por culpa sua. Eu estou passando por culpa sua. Eu não estou... Só que a Cássia não faz isso. Ela não joga a culpa sobre o seu marido. Existem coisas que é pra gente correr atrás e que é pra gente fazer. Existem coisas que é pra mim e você fazer, não é pra ele. Existem coisas que eu e você temos que correr atrás. Mas nós ficamos, a culpa é dele. A culpa...
E perdemos tanto tempo culpando o outro, culpando a outra pessoa. Eu estou falando aqui de relacionamento, de casamento, mas isso engloba tudo. Relacionamento, a culpa é sempre do outro, nunca é nossa. Nós nunca temos culpa de nada. Nós nunca fazemos errado, é só o outro. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu sou perfeita e que eu não preciso de correção, e sim a outra pessoa. Eu estou dizendo que eu sou superior. Eu estou dizendo que o meu pai não sabe fazer nada direito. Ui. Porque se eu fosse o meu pai, eu faria desta forma. Ei, mulher, seja sábia. Hoje eu estava conversando com a minha nora a respeito de algumas coisas. Quantas coisas eu tive que engolir no começo do meu casamento para viver bem. Quantas coisas eu tive que engolir seco, sem reclamar. Porque eu não nasci num lar evangélico. Eu não aprendi a ser submissa, a respeitar o homem. Eu aprendi que homem tinha que sofrer. Que homem homem não manda em você. Homem, você tem que ser independente. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso? Só que, eu conversando com a minha nora, eu sem saber, sem conhecer a palavra, sem conhecer Jesus, eu já agia com sabedoria sem saber que eu era já uma mulher de Deus. Porque quantas vezes meu esposo chegava de fogo, bêbado, e na mente dele, ele só estava esperando, quando ele abrisse a porta, eu abrisse a porta junto com ele, e a briga começasse. Por que você bebeu? Por que você fez isso? Para quê? Para ele virar as costas para mim, bater a porta, tchau, volto eu de novo para aquele lugar. Só que eu nunca agi dessa forma. Eu nunca fui reclamar para minha mãe do meu esposo, sabe por quê? Porque uma vez que eu cheguei para ela e disse: mãe, ele fez isso. Ela falou assim: ele não faz isso. Você que está errado. Eu botei o rabinho entre as pernas e voltei para minha casa. E tive que aprender a como ser esposa, como ser mulher, sábia. E quando ele chegava de fogo, eu não sei porque eu estou dizendo isso, não está escrito aqui. Quando ele chegava de fogo, a casa estava limpa, a comida estava quentinha no fogão. E eu estava onde? Esperando ele chegar, para a gente ter aquela conversa. Não, eu estava no meu quarto, debaixo das minhas cobertas, fingindo que estava dormindo, para não ter confusão, para não ter briga. E eu via o banheiro limpinho, ele vomitando, de tanto que ele tinha bebido. E eu quieta, engolindo seco, e não abria a minha boca. E ele tomava o banho dele, e ele limpava a sujeira, e ele voltava para a cama e deitava do lado de uma mulher que estava acordada, que estava fingindo que estava dormindo, para não ter briga nem confusão. E Deus foi me lapidando, Deus foi me ensinando. Antes mesmo de eu ser serva do Senhor, de eu ser cristã, de eu conhecer a palavra, Deus já foi trabalhando sobre a minha vida. E nessa noite Deus quer trabalhar sobre a sua vida, homem e mulher de Deus. Seja sábia, mulher de Deus. Homem, que você seja o sacerdote da sua casa, mas não aquele que só dá ordem, mas aquele que cuida, aquele que ama, aquele que protege. E aí, a água da vida, ela jorrou sobre a minha casa. A água da vida jorrou sobre a minha casa.
que bebia, que chegava bêbado, passou a não chegar mais. Aquele homem que passou a ser uma pessoa diferente, passou a ser uma pessoa que eu conheci antes de tudo isso, da bebida. E nós recebemos presentes do Senhor. Mulher, você recebeu presentes do Senhor, seja sábia, busque da fonte. Não adianta batermos de frente com o homem. Você sabia disso? Quando você bate de frente com o homem, você está medindo força com ele. Quando você se submete, você está entregando a submissão nas mãos do Senhor, e o Senhor vai agir por você. E o Senhor vai trabalhar por você. Você não precisa colocar as mãos, você não precisa brigar, você não precisa fazer, você não precisa culpar. Porque você sabe o seu lugar. Porque você sabe a fonte que você tem que buscar. Você sabe da onde vai jorrar. Da onde vai jorrar. Da onde vai vir transformação sobre a sua casa e sobre a sua vida. E Acas fez isso. A parte de Otoniel era qual? Guerrear contra a cidade e vencer os gigantes. Essa era a parte do esposo. Mas subir no jumento era particularidade daquela menina. E só ela poderia falar isso com o pai. Só ela tinha autoridade de chegar, montar no jumento e falar com o pai. Só ela tinha esse poder de falar com o pai sobre a parte da terra. E aqui eu vejo uma menina que não fica só na teoria, mas ela age. Aquela menina, ela age porque ela queria outra terra. Sabe, ela não fica, o meu sonho era isso. O meu sonho era que meu pai me desse isso. O meu sonho era que isso, que aquilo. Não. Talvez ela nunca ia viver aquilo que o pai dela podia entregar para ela depois. Talvez ela pensasse isso. Mas quando ela levanta-se e quando ela parte, ela vai aguardar o seu jumento e ela vai correr. A palavra diz que ela corre e o marido dela vai autorizá-la a ir até a presença do pai dela, porque somente ela podia fazer isso. E isso é tão poderoso que ela não desiste daquela terra. Ela monta no jumento. E ela poderia chegar diante do pai dela com arrogância e dizer: eu não gostei dessa terra. Eu não quero essa terra. Eu quero outra terra. Me dá outra terra, porque essa terra é seca. Porque essa terra não produz. Porque essa terra dá trabalho. Porque isso, porque aquilo. Mas Acas, essa menina visionária, ela monta no jumento dela. Apóstola, então o que é que você quer falar nesta noite sobre isso? Está no tempo de nós nos levantarmos como caçadores de fonte, agentes, e nós não precisamos aprender a caçar. Mas nós precisamos ir até as fontes, nós precisamos correr para a fonte, nós precisamos aprender a caçar a fonte, a caçar a presença de Deus, a caçar aquele que pode nos abençoar, aquele que pode liberar água, aquele que pode jorrar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós precisamos aprender a furar e a ir a determinados lugares, porque vai ter água. Eu acho que se eu for por essa região, eu encontro. Do monte vai vir água. E ela foi
para quem poderia dar. Ela foi para quem poderia liberar a fonte sobre a vida dela. E quando você entende que tem presentes que só vêm da mão do Pai, você vai para chorar no lugar certo. Você para de ficar chorando para as pessoas que não podem te ajudar, mas você vai para a fonte certa. Ela correu para a fonte certa, ela não ficou chorando para o marido, ela não ficou chorando para as pessoas, mas ela foi para o lugar certo. Ela foi buscar a ajuda do Pai. E quando nós entendemos que tem coisas que o nosso marido não pode nos dar, que tem coisas que os nossos filhos não podem nos dar, que tem coisa que as esposas não podem dar, não pode suprir, a gente vai buscar a bênção do Senhor, que está na mão do Pai. E muitas vezes nós cobramos da igreja. A igreja muitas vezes não pode te dar aquilo que somente o Pai pode te dar. Somente o Pai pode jorrar sobre a sua vida. Somente o Pai pode dar presentes para você. Fonte de águas vivas. Aleluias. Que nesta noite você possa fazer como ela. Subir no seu jumento e brigar por aquilo que você acredita, e brigar por aquilo que você deseja, e brigar por aquilo que você quer na presença do Senhor, em vez de brigar em lugares errados. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e ela vai buscar uma saída para aquele Negueb. Ela vai buscar uma saída para o deserto que ela se encontra. Ela vai buscar ela vai olhar para aquilo, para aquela terra, e vai dizer: está duro, o negócio está feio, essa terra está dura, mas se a água bater aqui, alguma coisa vai acontecer. Se a água bater sobre essa vai acontecer alguma coisa. O milagre vai acontecer. Eu vou viver que nesta noite, talvez a tua casa esteja como o deserto de Negueb, faltando água, faltando a presença do Senhor, faltando jorrar água sobre aquele lugar, e você se vê numa terra seca. Muitas vezes nós cantamos: a terra seca sou eu. Ei, é sobre essa terra seca que o Senhor quer jorrar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando nós chegamos na casa do Senhor, e quando nós deparamos, muitas vezes nós estamos secos, uma sequidão só, e quando nós entramos por aquela porta, a irmã nos dá um abraço, o irmão libera uma palavra, alguém sobe aqui e fala como hoje a Karen orou, libera uma palavra sobre as nossas vidas, e parece que aquela sequidão, parece que vai, peraí, eu estava assim, agora eu estou, e aí, o louvor começa, e o louvor começa a jorrar água sobre você, o louvor começa a jorrar água sobre a sua vida, e você começa a se posicionar, você começa a se sentir encharcado da graça e do poder do Senhor, e você já não se sente mais uma sequidão, porque os respingos da bênção do Senhor está gotejando sobre você. A bênção que está sobre o teu irmão está gotejando sobre a tua vida, sobre a tua história. Aleluias. Deus quer liberar nesta noite, Deus quer mudar a história, Deus quer fazer coisas novas, Deus tem fonte para você. Aleluias. A fonte de águas vivas, ela traz vida para mim e para você. Aonde há sequidão, aonde há morte, o Senhor traz vida. O Senhor traz vida. Xarabassuriandalabás. Eu quero dizer algo para você.
Muitas vezes nós não recebemos algumas coisas de Deus. E não é porque Ele é um Deus de coisas incompletas, mas é porque Ele sabe até que ponto a gente está disposto a se esforçar para ir buscar um pouco mais. Não é porque Ele é um Pai incompleto. Não é porque Ele te dá algo incompleto. Mas Ele quer ver até onde vai o seu esforço para receber aquilo que Ele tem de mais para entregar para você. Ele quer saber até onde vai os seus esforços. Ele quer saber até onde vai a sua renúncia para receber mais dEle. Ele quer saber, Abashuri Alamas, até onde você está disposto. Até onde você está disposto para viver o novo, para viver o milagre, para viver Abashurianda Alabash, as fontes de águas vivas que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Até que ponto nós nos esforçamos para isso? Até que ponto? Arabashuri Alamas. Aleluias. E o pai, quando ele entrega, ele já sabia, Caleb já sabia que era uma terra deserta, de deserto. Mas como um pai que dá uma terra de deserto para a filha, pode ter alguma coisa boa para dar. E o pai sabia que ele tinha muito mais para dar. E a filha sabia onde ela podia buscar. Ela sabia a casa, ela vai passar esse lugar. Só que Deus fala algo. Rabashurianda, labashurianda, labashou. Aleluia. E sabe por que muitas pessoas não recebem? Não recebe do pai. Porque fala de cima do jumento. Fala de cima do jumento. Aramashuri alabas. Fala de longe. Me dá aquilo que é meu. Oh, rabasurianda alabas. E a Bíblia diz que ela desce. E ela sabe como pedir. A palavra do Senhor diz que ela desce do jumento para falar com o seu pai. Ela desce. Ela desce para falar com o seu pai. Ela sabe como pedir para o pai a terra. Ela sabe como chegar diante do pai e receber aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita. Ora, bashuri alabas. Oh! Ela não chegou jogando na cara do pai a respeito do presente. Eu merecia muito mais. Deus, eu merecia muito mais, o Senhor só me deu isso. Não. A palavra diz que ela desce. Diz que ela apeou do jumento. Ela desceu para falar com o pai. E o pai, e quando ela chega, ela dizendo, pai, Xarabás. E quando ela chega e ela diz para o pai, e ele fala, o que você deseja, minha filha? E ela diz, me dá um presente. Olha o que ela diz, dá-me uma bênção. Dá-me uma bênção, pois me destes terra seca. Dá-me também fonte de águas. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores.
O que essa palavra quer dizer para a minha vida e para a tua vida? É que o Senhor tem bênçãos para mim e para você. E não é só bênçãos espirituais que o Senhor tem para mim e para você, mas o Senhor tem bênçãos na terra para mim e para você. O Senhor libera para mim e para você as bênçãos, fonte de águas. Aleluias. Não bloqueie aquilo que Deus quer te dar. Não bloqueie aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E nós precisamos entender que o lugar que nós estamos, nós precisamos de água. Que nós precisamos pular do jumento. Que nós precisamos ir embaixo e dizer: minha terra está deserta. Eu não saio daqui sem nada. A minha terra está deserta. Eu entrei neste lugar deserto, mas eu não saio daqui sem nada. O Senhor está dizendo: vai continuar trabalhando no seco? Ou vai procurar quem pode liberar aquilo sobre você, sobre aquilo que você precisa? Você vai continuar trabalhando na terra seca? Ou você vai escolher abaixurianda, labasuricanta, labás, buscar a liberação do Pai? Aleluias. Aleluias. Eu estou terminando. Aquela menina, ela confia inteiramente no pai dela. Porque quem chega na fonte, não recebe apenas o que vai buscar, sempre recebe exagero. Quando você chega na fonte, você não vai buscar, você não vai receber só aquilo que você vai buscar, mas você vai receber exagero da parte de Deus. Você vai receber exagero da parte do teu pai. E ela chega e diz: Pai, minha terra é desértica e eu preciso dizer para o Senhor me dar uma bênção como fonte de águas. E o pai olha para ela e diz assim: então eu vou te dar as bênçãos, eu vou te abençoar, as fontes superiores e as fontes inferiores. E sabe o que Caleb estava dizendo para ela? Como se estivesse dizendo para ela as bênçãos de cima e de baixo. Eu sei que o deserto de Negueb geralmente não chove, e acontecia um fenômeno naquele lugar, que quando a água batia, na fonte escorria para a parte de baixo. E era sobre isso que Caleb estava dizendo para ela: porque você não se conformou, você vai receber, eu vou te entregar da parte que vem de cima e daquilo que vem de baixo, aquilo que vem dos céus e aquilo que vem da terra, sobre a sua vida, minha filha. Quando eu e você pensar que está difícil, vai estourar e vai jorrar a fonte de cima e de baixo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Porque ele diz: eu estou dando de cima e eu estou dando de baixo. Ah, como o Senhor é lindo. Aleluias. 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 Eu quero encerrar aqui. E eu quero dizer para você nesta noite: quando você olhar para o Negueb, você vai dizer que não há outra terra, mas é nesta terra que eu estou estourando fontes inferiores e superiores. Não é em outro lugar que você vai buscar. Não é em outra terra que você vai... Não, eu vou embora para outra terra, porque a outra terra vai me dar. Não, você vai permanecer no deserto. Você vai permanecer na terra que o Senhor te deu. E quando estourar,
baixo, vai vir fontes de cima e de baixo sobre a sua vida, são fontes superiores e inferiores. Isso quer dizer que o Senhor libera nos céus e na terra sobre a sua vida. Deus muda a sorte de Neguebe. Ela volta para casa com a providência de água em cima e embaixo. Ela volta para casa porque ela recebeu tanto da parte de cima como da parte de baixo. É por isso que o Salmo 126 diz: restaura a nossa sorte como Neguebe. Restaura o nosso deserto. Restaura o nosso deserto. Não desista, permaneça na presença do Senhor. Permaneça nas mãos do Senhor. Não desista, porque o Senhor vai mudar paisagens. Deus está construindo paisagens. Deus está construindo uma nova história na tua vida. Talvez você vai passar por lugares e que era seco e que não frutificava, que era só sequidão. E o pouco da fonte do Senhor que vai molhar, encharcar o seu deserto. Você vai passar e pessoas vão olhar e vão dizer: mas ali não era uma terra seca? Ali não era um lugar seco que não podia mais jorrar mais nada? E quando você passar, o Senhor muda a paisagem e o cenário da tua história. E você começa a ver brotar em meio àquela sequidão ou deserto. Florescer. E começa a florescer sobre a sua história. E a palavra diz que quando ela volta para casa, a vida dela não é mais a mesma. Quando ela volta para a casa dela, a vida dela não é mais a mesma. E a Bíblia é tão perfeita que vai dizer: porque será que tudo de Deus começa da parte de cima? Começa do andar de cima. No princípio criou Deus a terra e o céu. No princípio Deus criou céus e terra. Começa de cima para baixo. Céus e terra. Oh, céus e terra. Colossenses vai dizer que a gente deveria buscar as bênçãos que viriam do alto. Eu e você precisamos buscar as bênçãos que vêm do alto, porque quando nós buscamos as bênçãos que vêm do alto, as de baixo, vai nos alcançar. As de baixo vai ser liberada também. Aleluias. E aquilo que o Senhor faz não é temporário. Ele quer te entregar algo. E a água que ele liberou para a vida, Caleb, a água que ele liberou sobre a vida da sua filha. Quando ele libera as fontes inferiores e superiores, ele está dizendo que não é somente uma temporada de água, mas que algo que cubra o monte e o vale. A água que vai jorrar, a água que vai vir, ela vai cobrir o monte. E ela vai descer, e ela vai fazer caminho pelo vale. A mulher samaritana, quando ela chega diante do poço, da fonte, ela não dá para as pessoas a fonte, aquilo que ela recebeu. Mas o que a palavra diz, o que ela faz? Ela ensina: me segue que eu vou te mostrar a fonte. A fonte não está em mim. Me segue que eu vou te mostrar a fonte. Me segue que eu vou te indicar. Eu vou te seguir pelo caminho que você vai chegar até a fonte. Porque não é sobre mim, é sobre Ele.
Aleluia. Aleluia. Oh. Quando aquela mulher ela volta para casa, ela já recebe algo diferente. Quando ela volta para casa, algo vai acontecer. Aquele guerreiro, o marido dela, ele vira juiz. E ele vai ser um dos juízes que não houveram falhas nenhuma em Israel. 40 anos de terra, a terra vai sossegar sobre o comando de Otoniel. Por quê? Porque ela chegou no lugar que o Senhor queria que ela chegasse. Porque ela chegou onde o Senhor queria que ela alcançasse. Aleluias. Oh. Porque quando a mulher ela sabe buscar aonde deveria buscar, todas as pessoas, todas as pessoas vão ser encharcadas, todas as pessoas vão ser abençoadas. Ela não vai ser abençoada sozinha, mas todas as pessoas que estão ao seu lado vai jorrar água, todas as pessoas que estão ao seu lado vai ser abençoada. Então a bênção não era só dela, a bênção era do esposo, a bênção era da cidade, a bênção era da terra prometida, a bênção não é só sobre eu, não é só sobre você, mas é sobre a nossa família, sobre os nossos. Aleluias. Que eu e você possamos beber até o ponto de não suportarmos mais, de estar cheios, de transbordar em outras pessoas. É sobre se encharcar, e que daquilo que eu beber, desta água que encharcar a minha vida, possa cair respingo sobre a vida daqueles que estão perto de mim, que as bênçãos do Senhor possam alcançar aqueles que estão perto de mim. Aleluias, aleluias, aleluias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Esta é a herança que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Quando você beber da fonte certa, alguém que está perto de você vai receber também. A orabashuri alabás. Por isso, orabashuri andalabás. Tirar um olhar de Negueb, do deserto, é olhar para a fonte. Quando você tira o seu olhar do deserto e você começa a olhar para a fonte, as coisas começam a mudar na sua vida, na sua história. E eu encerro aqui e eu quero dizer algo para você nesta noite. Cadê o louvor? Eu encerro aqui. Eu encerro aqui. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. A Cássia, ela poderia ter desistido de buscar as fontes. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ela olhava para um lado e para o outro e não via fontes. Mas eu quero dizer para você que as fontes estavam muito perto dela, só ela não via. Mas as fontes estavam perto dela. Se ela tivesse desistido de pedir, se ela tivesse desistido de buscar a bênção, a fonte no Pai, ela não teria encontrado as fontes, porque estavam muito perto dela. Então não desista, porque a tua bênção, a tua vitória está perto de você. Talvez você não viu ainda, você não conseguiu enxergar em meio ao deserto, mas há um rio, Orabashuri Alabás, que corre do trono de Deus, Orabashuri Andalabás, e vai alcançar a sua família, a sua casa, você e os seus sonhos, Orabashuri Andalabás.
Você sabe o que quer dizer céus no original? Quer dizer, tem águas vindo, tem águas descendo, tem água sendo liberada. Céus quer dizer isso. E quando o Pai libera as fontes, labassurianda, labas superiores, inferiores, Ele está dizendo: eu estou liberando águas do céu sobre a sua vida. Ora, baixurianda, labas, eu estou jorrando água sobre o seu deserto, e você vai florescer, você vai viver um milagre, você vai viver aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida. Você vai alcançar. Então não desista de buscar a fonte no lugar certo. Nesta noite, o Senhor quer encharcar os desertos da sua vida. Ele quer derramar água sobre você. Ele quer encharcar você da água dele. Ele quer encharcar você da fonte dele. E você vai viver um milagre. Que semana difícil essa. Que semana difícil essa. Tudo diz que não. Tudo diz que não. Tudo diz que não. Que não vai dar certo. É tantos empecilhos, é tantas coisas dizendo não, 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 que você fica até meio: Jesus, o que está acontecendo? Oh, Jesus, eu já vivi tantos desertos. Quando vai chegar a minha hora de viver a terra prometida? Quando vai chegar a minha hora? Arabaxuri alabás. E sabe o que o Senhor disse? Filha, continua. Filha, não para. Filha, vai valer a pena todo o esforço, porque eu tenho presentes para entregar. Filha, não para. Não ouça a voz contrária. Não ouça arabaxuri alamás. Mas permaneça posicionada nesta noite. Permaneça posicionada, arabaxuri alabás. Porque vou eu fazer. Porque vou eu liberar, arabaxuri alabás. E muitas vezes nós nos esquecemos. Daniel jejuou por 21 dias. Por 21 dias Daniel jejuou por algo. E a palavra diz que desde o primeiro dia o Senhor já havia liberado. Mas houve uma guerra no mundo espiritual. Anjos e demônios brigando para que aquilo não chegasse até Daniel, para que ele não recebesse. Oh! E Daniel não desistiu. Daniel não desistiu. Ora, baixurianda labás. Não desista. Porque há uma guerra no mundo espiritual. Há uma guerra de demônios e anjos a respeito da sua vida. Mas eu quero te dizer que desde o primeiro dia o Senhor já liberou a tua promessa. Desde o primeiro dia o Senhor já liberou a tua bênção. Desde o primeiro dia. Então não desista. Busque mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais 20. Mas busque, não desista. Oh, rabaxuri alabás. Se coloque de pé e adore ao Senhor nesta noite.